Boa tarde, boa noite e bom dia. Não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas eu quero te fornecer um vocabulário novo, no mínimo. Existe uma palavra no hebraico conhecida como chamar, e ela significa, para o judeu, prestar íntima atenção. E isso, para a gente, é traduzido como ouvir. Mas olha a diferença de ouvir para prestar íntima atenção. E é isso que a gente quer nessa continuidade dessa série sobre o Setembro Amarelo. E aí, galera, beleza? Meu nome é Marcílio e você está nesse programa que é o seu, o nosso Convite às 19, trazendo a luz. E eu sou o Marcílio e o meu Instagram você acha com @marcilio.p.da-silva. Senhora editora, vem com a vinheta. Ah, moleque, eu amo essa vinheta. Eu sempre falo isso, né? Mas vocês já estão acostumados, né? Galera, e hoje a gente tá com esse tema, dando continuidade ao Setembro Amarelo, com o tema de hoje é para escutar. É isso aí. E hoje a gente trouxe outro timaço da prateleira de cima, lógico, né? Um timaço topzera mesmo. E vai estar com a gente, ela, minha gata, minha chefe desse programa, Aline Nascimento. Que prazer estar falando com a digníssima minha esposa. Te amo. Também vai estar com a gente ela, a sempre obreira, também da Mocidade para Cristo, Vitória Antunes. Falei errado. E vai estar com a gente a super mega ultra power psicóloga Bárbara Fontura. Não! Bárbara Fontoura, beleza. E também vai estar com a gente ela com seus lindos cabelos pintados, Vicky! E o seu nome de batismo, lógico, né? Que é tão bonito quanto Vitória Antunes. Ah, moleque, acertei. Ela balançou a cabeça, tá certo. Também vai estar com a gente a super mega ultra power psicóloga Bárbara Fontoura. Aê, moleque, deu certo. E você acha ela com o Instagram psi.fontoura. Ah, moleque! E pra gente começar a abrir esse bate-papo, eu quero fazer uma pergunta para ela, a super psicóloga Bárbara. Bárbara, qual a diferença entre Setembro Amarelo e ouvir? O que você pode trazer sobre essas duas palavras aí pra gente? Então, o Setembro Amarelo vem nos trazer a reflexão sobre essa temática tão difícil que é o suicídio. O suicídio está presente, infelizmente, em todos os meses do nosso ano e faz, infelizmente, também parte da nossa sociedade. Mas o Setembro Amarelo vem como um programa de conscientização, né, para a gente falar a respeito, mas também para a gente ouvir a respeito. Eu acho que aí entra o paralelo entre o escutar e o Setembro Amarelo. Porque o Setembro Amarelo vai trazer a importância desse ouvir. Ouvir aquele que sente dor, ouvir aquele que está pensando em tirar a própria vida, ouvir aquele que está em sofrimento psíquico, emocional, né? Nos traz o escutar e a importância disso. Top demais, Bárbara. Me lembra aqui, né, como eu abri o programa, né, falando da palavra ouvir no hebraico, né, que é prestar íntima atenção. Top demais. E eu também quero perguntar para vocês se vocês já ouviram algo, uma palavra, se vocês já viveram uma situação que deixou vocês muito mal,
ao ponto de levar isso para a vida. Pode ter acontecido de não ter levado para a vida, que deixou mal, mas pode também isso ter gerado uma demanda que você carrega até hoje. Então eu quero saber se vocês têm essa demanda, se vocês já viveram algum episódio parecido com isso. Vem para a voz, minha digníssima. Olá, pessoal, tudo bom? Cara, eu já sim, já ouvi. E essa questão, na verdade, eu já ouvi duas situações assim que me vêm na mente bem claramente. A primeira foi quando eu era criança, né? Em uma daquelas brincadeiras de criança, assim, criança é bem cruel, né? Criança é mal e não sabe que tá sendo mal. E aí, em uma brincadeira assim com a minha prima, ela falou algo muito pesado para mim, né? Eu chamava o pai dela de pai. Eu não tive a figura do meu pai presente, né? Minha mãe criou a gente como mãe solteira e eu chamava esse tio de pai. E aí essa minha prima pegou e falou assim: ah, você foi encontrada na lata do lixo, com raiva, com ciúmes do pai dela, né? E aí aquilo ficou no meu coração assim muito pesado. E aí nessa mesma hora dessa discussão, meu tio entra, né? E aí ele não sabe bem o que tá acontecendo ali, pega, coloca no colo, né? Minha prima, e coloca ela no colo. E no que ele faz isso, ela fica com a cabeça assim voltada para mim e ele fica olhando para o outro lado. E aí era como se aquela atitude dele afirmasse a palavra dela para mim, de tipo assim, que ele não era meu pai, e aquela situação assim bem complicada, né? Hoje, como adulta, eu consigo entender bem claramente que essas coisas, enquanto criança, acontecem. Mas foram coisas que eu acabei trazendo para a minha vida e tive que resolver isso com psicólogo e tal, e conversando sobre essas coisas, porque são pequenas coisinhas que fazem uma diferença enorme. E a outra foi já adolescente, um amigo brincando, pegou e falou assim: cara, você é um erro de percurso. Nas brincadeiras, fala de adolescente, né? Aquelas falas de zoação. E aí ele traz: ah, você é um erro de percurso e tal. Eu, como assim um erro de percurso? Eu fui parar para pensar na fala dele. De fato, a mãe não quis engravidar. De fato, o pai não quis ter o filho. Então, isso começou a mexer com a minha cabeça, assim, começou a mexer. E quando se é adolescente, cara, só basta uma palavra, né? Só basta um gatilhozinho para você começar a pensar trocentas coisas na sua cabeça e fazer associações nada a ver e aquilo começar a se tornar uma verdade na sua vida, né? E isso aconteceu comigo, poxa. E eu comecei a pensar nisso e tal, só que o bom disso tudo é porque nesse processo a Bíblia é um livro que eu gosto muito, fez muita diferença para mim. E ali eu vi que Deus falava para mim que não, que isso que eles trouxeram não era uma verdade. E que a verdade era que ele quis que eu nascesse, que ele me planejou. Então, o Salmo 139 fez grande diferença aí para mim. E eu consegui ouvir Deus falando comigo que o tanto que ele me amava e o tanto que ele me queria e o tanto que ele me quis, né? E isso fez total diferença para minha vida ao entender que tanto nas duas demandas Deus se revelou para mim como pai, como aquele que cuidaria de mim e que cuida de mim na minha vida como um pai, né? E aí, nesse momento, não tem mais essa questão de se é achada na lata do lixo ou não, se é um erro de percurso ou não. Eu sei que eu sou amada e que eu fui desejada por esse Deus. E isso fez a diferença na minha vida e eu consegui meio que resolver essa situação dessa forma. Boa, Aline Nascimento. Também curto demais essas soluções, né? Essa luz, esse livro fantástico chamado Bíblia traz para a gente também. E eu quero ouvir a Vicky. Vicky, você já ouviu alguma palavra, alguma frase que gerou uma demanda em você e de repente carrega até hoje ou carregou na sua fase adulta? Vem para a voz. Cara, acho que coisas pequenas, assim, aconteceram, que eu realmente não lembro, mas uma que ficou muito durante até, sei lá, os meus 20 anos, 19 anos, assim, foi
Durante a infância também, eu acho que a infância é uma fase bem punk, assim, né? Que criança não tem filtro nenhum. A gente não tem controle, né, do que sai, assim. E eu sou muito peluda. Eu não sei se dá pra ver, assim, mas, tipo, eu tenho muito pelo. Tenho muito pelo nos braços e tal. E uma vez eu tava indo pra escola eu ia de condução, né, de transporte particular, assim, aquelas vans. Eu entrei tava com o uniforme da escola, entrei na van, assim, e aí tinha um menino que estava sentado, tipo, no banco da frente, assim. E aí ele olhou para mim e falou: "Meu Deus, um gorila". E aí eu fiquei, assim, meu mundo parou na hora, sabe? E eu fiquei meio sem reação, porque eu pensei que tivesse sido alguma coisa, olha só como a gente pensa, né? Eu pensei que tivesse sido alguma coisa em relação à cor, né? Cor de pele, assim. E aí ele falou: "Nossa, você tem muito pelo, você parece um homem". Aí, nossa, me deu vontade de chorar. Eu fiquei super desesperada, assim, foi um momento terrível e aquilo me marcou muito, assim, de, tipo, eu só usava manga comprida, eu não queria, tipo, expor meus braços, sabe, minhas pernas, assim, eu ainda não estava na idade da depilação, sabe, então, tipo, eu sempre usava calça, não importa o calor que fazia, eu sempre usava manga comprida. E eu tava na minha cabeça que aquilo era horrível, que eu era estranha, que eu era diferente, aquilo estava errado. E aí, na minha adolescência, eu fui aprendendo, assim, eu fui vendo as pessoas à minha volta, porque eu sou descendente direta de sírios. O meu avô era sírio. Então, é cultural isso, é da etnia isso. Todos são muito peludos, as pessoas têm muitos pelos dessa etnia, né? Dos sírios, dos árabes, dessa galera assim, Oriente Médio. E aí eu fui entender que isso é parte da minha cultura, que isso é parte da minha família, das minhas raízes, de quem a minha família representa e onde eu me encaixo nessa família, sabe? Só que para entender isso foi um processo absurdo, assim, da minha mãe falando, dos meus primos falando, da minha família, tipo, bem batendo na tecla, assim, de perceber que eles também eram assim e que ser diferente por conta disso não era ruim, não era necessariamente ruim. Hoje em dia é uma coisa que eu amo, sabe? Porque me faz diferente. Porque de alguma maneira, me destaca das outras pessoas. E eu acho isso incrível, assim, eu gosto muito de diferenças. Eu acho que uma das coisas mais incríveis da criação de Deus para mim é a individualidade que ele deu para cada um. É ele ter feito cada um de um jeito. E isso tem um propósito, isso tem uma importância dentro da criação. Porque se fosse todo mundo igual, eu acho que seria muito sem graça. Então, eu acho isso. Essa é uma história que me marcou. Eu acho muito legal perceber isso de um jeito diferente hoje, né? Porque na época foi realmente muito difícil, foi um complexo muito grande na minha vida, mas hoje em dia eu super tiro de letra, assim, e tá tudo certo. E com participações especiais, né, Vic? Com um gato aí atrás. Top demais. Ai, muito bom, galera. Vixe, programa ao vivo é assim, galera. Vai aprendendo aí. E eu queria então saber da Bárbara. Bárbara, qual a atitude a ser tomada com exemplos parecidos desse aí da Aline, da Vicky? O que é a vítima, né, que sofreu ali uma agressão verbal, no caso delas, ou física também, pode ser também que aconteça, né? Quais são as atitudes que essas pessoas podem tomar, né? Eu vou começar respondendo o que você colocou, Marcílio, trazendo o que elas acabaram de fazer aqui, que foi falar, né? Foi expor, foi trazer à luz isso, né? Eu passei por isso, eu vivi isso me marcou nesse ponto, isso aqui foi o que me pegou, isso aqui me deixou mal. Quando a gente se permite a expressão daquilo que nos mobiliza, ou que nos machuca, ou que nos fere, a gente também traz a possibilidade de ser curado disso, né? Ou de, pelo menos, dar a possibilidade de trabalhar essa questão. E aí eu acho importante pontuar também que, assim como elas sofreram, muito provavelmente as pessoas que disseram isso para elas também estavam em sofrimento. E aí esse é um ponto importante para a gente prestar atenção. A gente se conecta nisso, né? A gente se conecta naquilo que a gente passa, nos sofrimentos que a gente vivencia. Quanto mais a gente normaliza isso, de falar, eu sofro, eu passei por isso aqui me machucou,
mas a gente também dá a possibilidade de minimizar esses problemas que às vezes ferem tanto. Nossa, achei fantástico, Bárbara, fantástico mesmo. Cara, às vezes a gente esquece, né, que normalmente o agressor ele também é uma vítima em algum momento na vida dele, né? Então ele está só reverberando o sofrimento dele, né? Enfim, a demanda dele externando isso, machucando outros, né? E eu achei fantástico essa questão que você trouxe de trazer à luz, né? De colocar para fora, evidenciar essa demanda, né? Fantástico demais. Eu quero então dar continuidade aqui em algumas perguntas. Eu separei uma aqui muito legal e eu queria que vocês todas respondessem. Vocês já conseguiram fazer esses exercícios, botar em prática, teve resultado? Qual foi? Ou seja, em algum outro momento vocês fizeram algo pensante, tipo assim, cara, preciso agir assim, é dessa forma que tem que acontecer. Ah, já sim, nessas questões mesmo, né? Porque o que que acontece? Essas coisas, elas acontecem lá no passado. Pá, você tá de boa, tá tranquilo. Aí pensar que não, vem a voz na sua cabeça daquilo que rolou, entendeu? E aí, quando essa voz vem para te atormentar, porque é uma tormenta, você tem que dizer alguma coisa para ela. Entendeu? O pensamento ele vem para te maltratar. E aí, se você der ouvidos para isso, sim, você fica mal. Caraca, velho, será que eu sou mesmo um erro de percurso? Poxa, minha mãe não me queria. Eu sei que ela me ama, mas minha mãe não me queria. E aí você começa a pensar um monte de coisas que são mentiras, porque você não deu a oportunidade para outra pessoa falar, você não deu a oportunidade para haver um diálogo ali para você ouvir de verdade o que a outra pessoa sentiu. Então são só pensamentos, né? Então a forma de resolver cara, não é assim que funciona. Isso são só pensamentos. Eu posso trazer um novo sentido para esse pensamento. Eu não vou ficar presa nisso. E aí eu tento fazer com que eu tento realmente fazer esse exercício. E é um exercício que você tem que parar, pensar, não, isso aqui é mentira, não, isso daqui é verdade. E não é só para se agradar, não, é porque a gente precisa fazer essa seleção, porque senão a gente não consegue viver. Porque a gente acaba ouvindo tudo, né? A gente acaba absorvendo todas essas mensagens e a gente fica mal mesmo, a gente fica sendo torturado mesmo, né? Então o exercício é falar, velho, não é assim que funciona. Cabecinha, peraí, vamos pensar em outra coisa, vamos assistir um filme, vamos conversar com alguém e funciona, né? Dá certo, pelo menos comigo sempre deu certo, né? Muito bom, trazer à mente aquilo que me traz esperança. Ah, moleque, essa é minha gatíssima Aline Nascimento. E eu quero então fazer uma pergunta para a Bárbara. Bárbara, você, antes de ser a profissional, né, a vocacionada aí, psicóloga, super psicóloga, a Bárbara, antes de estudar psicologia, conseguiu exercer esses exercícios que você acabou de mencionar? Vamos lá. Primeiro, acho que porque passei por muitas coisas, onde precisei colocar esses exercícios que eu trouxe aqui, que eu também quis fazer psicologia. Porque pensa numa pessoa que sofreu bullying. Fui eu. Não foi pouco. Eu era muito gordinha, gostava de coisas muito esquisitas para minha época, que era o quê? Enquanto tava todo mundo, sei lá, escutando El-Chan, alguma coisa assim, as músicas ali, acho que na época era bem Axé Bahia e etc. Eu tava escutando clássicos, eu gostava de ouvir música clássica. Então, assim, eu era esquisita para as pessoas. Além disso, eu tinha gostos, né? Eu tinha uma fé, eu gostava de ler, eu era uma criança quieta. E aí as pessoas me caíam em cima, me zoavam bastante. E aquilo deixou marcas para mim, por muito tempo. Eu realmente me achei esquisita na vida. Eu acho que isso foi um dos fatores que me levou para a psicologia. Assim, um dos primeiros pensamentos que eu me lembro de ter, ali na época de escolher o vestibular, foi: por que as pessoas se comportam como se comportam? Eu vou estudar essas pessoas, eu quero saber por que isso acontece. Né? Enfim, a psicologia vai ampliar isso tudo.
foi o que me levou. E aí é quando eu trago a questão da fala, foi o que me ajudou. Foi ter expressado para pessoas, foi ter falado na época para uma professora que eu estava falando sobre isso. Eu também falei para os meus pais, e foram pessoas que conseguiram me ajudar. É isso, a expressão, né? A gente trazer à luz, trazer à tona o que está acontecendo com a gente. Eita, Bárbara, super se identificamos aqui com as suas demandas, viu? Eu também, né, desde os meus 16 anos, sou bem gordinho e aí tem um agravante, né? Gordinho e de periferia. Imagina o que eu sofri. Mas eu quero ouvir da Vicky também, que provavelmente aí super se identificou com a Bárbara. Se você, na época dessas demandas, se você conseguiu utilizar esses exercícios citados pela Bárbara, Vicky. Eu ia até comentar isso mesmo, que eu me identifiquei demais, porque eu sempre fui a criança esquisita, assim. Todo mundo era dos esportes, eu era das artes, eu sempre gostei muito de música, de teatro, de coisas assim que todas as outras crianças achavam ridículo. E o que eu fiz, assim, acho que foram duas coisas. Eu abracei a esquisitice, sabe? Eu falei, já que é pra ser esquisita, eu vou ser esquisita e eu vou ser, assim, eu vou ser eu, sabe? Porque eu sou assim. E eu entendi que foi Deus que me fez assim, ele me fez desse jeito por um motivo, por um propósito. Então, eu recebi muita ajuda da minha mãe, nesse caso, assim, minha mãe é minha melhor amiga desde sempre, então ela sempre foi a pessoa que eu falei, ela sempre foi a pessoa que me escutou muito, então eu sabia, nesse dia, por exemplo, da situação da van aí, eu cheguei em casa já desabafando e assim, né, super contando o que tinha acontecido e ela me ajudou, então eu contei muito com pessoas, eu falei, eu tive essa rede de apoio muito forte, assim, isso me ajudou muito. E a segunda coisa que eu fiz e que eu tento fazer até hoje é me policiar em relação ao que eu falo para as pessoas, sabe? De tomar o que aconteceu comigo e saber o quão ruim isso foi para mim e não querer que isso aconteça com os outros. Então, eu faço constantemente um policiamento do que eu estou falando, de que opinião eu estou colocando para fora, de será que isso realmente vale a pena ser falado? Será que essa pessoa merece escutar isso? Assim? E aí tem rolado muito pela internet aí nesses dias a regra dos 5 minutos, né? Assim, de aparência de alguém, de alguma coisa física em alguém. Se for alguma coisa que aquela pessoa pode mudar em 5 minutos, beleza, você fala, tipo, cara, tem uma alface no teu dente. Ou então, cara, arruma o teu cabelo porque saiu aqui do penteado, sei lá, alguma coisa assim. Mas se for alguma coisa que ela não pode mudar em 5 minutos, não é necessário que você fale. Porque muito provavelmente a pessoa já sabe daquilo, já é um complexo na vida dela, e você não vai fazer diferença nenhuma, você não vai estar ajudando, você só vai estar piorando a situação. Então, falar sobre peso, falar sobre espinha, falar sobre, sei lá, não gostei do seu cabelo, sabe? Tipo, são coisas que não aumentam nada na vida de alguém, mas diminuem. Então, eu tento muito fazer isso, me policiar bastante em relação a isso, porque eu realmente não quero que as pessoas passem pelo que eu passei, porque eu sofri realmente muito bullying também, e eu realmente espero que eu não seja uma pessoa que propaga isso, sabe? Legal, Vicky. Não dá continuidade ao ciclo, né, de violência abusiva. De violência, né? É abusiva, só de ser violência. E aí você trouxe a questão da sua mãe, né? Isso me trouxe uma outra pergunta. Eu queria saber da Aline Nascimento aí, qual a influência da família na construção do ouvir nosso? Qual a influência da família na construção do ouvir? Cara, eu acho que tem tudo a ver. Essa questão do ouvir, ela começa de fato em casa, né? Aquelas coisas que os pais, eles conseguem deixar marcas na gente, assim, assustadoras, se a gente for parar para pensar e analisar direitinho, né? Porque se a gente consegue
ter uma família, vamos assim dizer, estruturada, uma mãe que senta, né, tipo assim, como a Vicky, graças a Deus eu tive a oportunidade de ter uma mãe extremamente maravilhosa, muito carinhosa, né, apesar de trabalhar bastante para poder cuidar de mim e da minha irmã, mas ela trazia essa questão de carinho, de sentar no colo, de conversar, de aconchegar, e desenvolver essa escuta, né? De conseguir, tipo assim, cara, eu sou amada, eu sou, né? Da gente, no meu caso, de adolescente ou criança, ouvindo aquilo, aquelas coisas que ela trazia para mim, cara, resolveu muita coisa na minha vida, porque me fez ser segura em muitas coisas, né? Só que eu acredito que quando o adolescente ou a criança não tem essa questão, até mesmo o adulto mesmo, ele não tem esse lugar seguro em casa, onde ele só escuta, você não presta, eu não queria que você tivesse nascido, você... É uma escuta muito, muito machucada, é um lugar onde que fere muito, porque é alguém que, cara, eu me importo, né? A família, a gente se importa com o que a família diz. Se o cara na rua grita, desiste, você não vai conseguir perder peso, não. Você vai rir e vai continuar correndo. Agora, se é tua mãe, ou teu pai, ou algum tio teu, alguém que passa e te dá uma palavra ruim, que é o que às vezes acontece, né? Alguém fazendo uma brincadeira de mau gosto no meio de família por causa da intimidade, cara, aquilo ali vai pro coração, né? Então, essa escuta, ela pode ficar muito ferida, pode ficar, né, ter muito problema aí, né? Então eu acredito que tem tudo a ver essa questão da família e do aprender a escutar, né? Coisas boas e coisas ruins. É isso. Eu também queria ouvir você também, Vicky. Eu queria ouvir a sua perspectiva desse aprendizado, né? Ou desse ensino feito da família para o novo participante dessa família. Qual a influência da família no aprendizado de ouvir, de saber ouvir? Para mim, isso que a Aline falou é muito real, sabe? Assim, quando um estranho fala, você não dá importância, né? Quando um parente fala, quando alguém muito próximo fala, a gente leva para o coração muito rápido. Para mim, foi uma experiência, assim, até meio recente de estar pensando nisso, que há 2 meses foi aniversário do meu irmão, e aí eu fui fazer um texto para ele, né, no Instagram e tal, de aniversário e tudo, fui pesquisar umas fotos antigas para postar também. E aí, assim, muito do que eu sou é por conta do meu irmão. Assim, as pessoas até brincam que, tipo, eu sou a versão feminina dele, assim. Ele é 9 anos mais velho que eu, e ele me ensinou tudo, praticamente. Ele que me ensinou as músicas que eu gosto, as séries que eu vejo, o estilo de roupa e, assim, o estilo de vida, assim, vem muito do meu irmão. Se fosse qualquer outra pessoa, talvez não teria tanta influência, sabe? Mas como era o meu irmão que estava ali dentro de casa comigo o tempo inteiro, eu, ele e minha mãe, e a gente sempre trocando muita ideia e tendo esse espaço muito, muito confortável, muito seguro de poder falar tudo, sabe? Poder se sentir à vontade ali dentro, isso ajudou muito no nosso crescimento. E minha mãe se converteu um pouco antes de eu nascer, né? Ela se tornou cristã um pouco antes de eu nascer. E aí, desse período aí pra frente, sempre que minha mãe ensinava coisa pra gente, assim, ela falava, olha, eu prefiro que vocês me falem, pode ser a pior coisa que vocês já fizeram na vida de vocês, mas eu prefiro que vocês me falem, que vocês sejam honestos, do que eu ouvir de outra pessoa, eu descobrir de algum outro jeito, depois que vocês já fizeram o que quer que seja. E a gente sempre cresceu com isso. Então, hoje meu irmão tem 33 anos, até hoje, eles nem moram juntos mais, e até hoje ele manda mensagem para minha mãe, mãe, tô indo para tal lugar, com fulano, fulano e fulano, não porque ele se sente pressionado, ele se sente obrigado a isso de uma maneira ruim, mas porque é costume, a gente foi acostumado assim, e a gente tem essa confiança. Por mais que ele fale, mãe, tô indo pro cemitério fumar com os meus amigos, entendeu? Tipo assim, uma coisa que pra minha mãe é completamente absurdo, ela vai falar, ok, não concordo, mas pelo menos sei onde você tá, sei o que você tá fazendo. Pra ela é suficiente isso, sabe?
Então, a gente cresceu nesse ambiente muito confortável que permitiu a gente testar muitas coisas, a gente confirmar muitas convicções. E isso me ajudou muito na minha caminhada cristã, por exemplo, de poder pensar em coisas diferentes, ter opiniões diferentes e discutir essas coisas com ela e fazer essas coisas terem sentido na minha cabeça, porque eu sabia que eu tinha ela para poder contar, sabe? Eu tenho ela para poder contar e tem esse ambiente confortável, assim. Então, é isso que a Aline falou, é o que faz da família ser família, né? Assim, a gente ter esse ambiente em que a gente tem pessoas que a gente sabe que se importam com a gente a ponto de disciplinar, de corrigir, mas de amar acima de tudo. Trocando em miúdos, né, Vicky? Então, sempre, galera, uma comunicação clara, em luz, facilita muito a nossa caminhada, principalmente em família. Mas, Bárbara, de você, eu queria ouvir essa mesma resposta sobre essa mesma pergunta, mas eu queria embutir uma outra pergunta. Qual é a minha pergunta? Além de você trazer essa questão, qual a influência da família na construção do saber ouvir, né, do ser humano, da pessoa ali dentro dessa família, eu queria saber também o seguinte: esse receptor ouvindo algo ruim desse membro familiar, qual a atitude a ser tomada? Bom, quando você me pergunta isso, a primeira coisa que me vem, assim, é sobre comunicação, né? E como a gente aprende a se comunicar, como a gente aprende, e comunicação nem só disso aqui, né? De eu estar aqui falando, mas como que a gente troca. Porque às vezes a gente se comunica e a gente não trocou uma palavra, às vezes a gente trocou um olhar, às vezes a gente trocou uma expressão e o outro entende. Né? Quando você me traz essa questão da família, né, como que o receptor recebe, né, aquilo que alguém comunicou, me vem muito isso, assim, qual é a qualidade dessa comunicação? Como que é o que é expresso? Como que essas pessoas estabelecem essa comunicação? E aí, quando a gente para pensar na qualidade dessa comunicação, a gente também vai parar para pensar na qualidade dessa relação, né? Nós, enquanto indivíduos, a gente cresce numa família. Independente de como essa família se desenvolva, independente de qual estrutura essa família tenha, a gente tem pai, a gente tem mãe, né? Estando presentes ou não estando, eles estão ali. Às vezes é adotado, às vezes é um tio que cria, mas a gente tem uma família. E a gente vai aprendendo com essas pessoas que vão tendo contato com a gente no início da vida, como que a gente vai comunicar, como que a gente vai se relacionar, como que a gente vai falar, como que a gente vai ouvir, né? Essas pessoas, elas são exemplos, a gente vai aprendendo por esses espelhos. E aí, se a gente for parar para pensar nessa questão da comunicação e quando alguém nos fala algo, né, que não é muito legal para a gente, a minha sugestão é sempre comunica que isso não está legal para você, né? É importante falar. Eu posso não ter liberdade para falar isso verbalmente, falar, isso aqui que você me falou não é legal. Mas eu posso falar dentro de mim, poxa, isso que essa pessoa me falou não foi legal, eu não gostei. Né? E aí a gente vai começando a desenvolver mecanismos, ou que na psicologia a gente chama de recursos emocionais, né? Para lidar com isso. Então, eu não gosto de ser tratado assim, eu não acho que isso é uma forma adequada. E aí, se a gente tem uma comunicação, uma relação legal intrafamiliar, né, entre os membros da família, a gente chega ali e fala, poxa, essa forma de falar não foi legal, poxa, isso aqui não foi bacana, poxa, essa atitude aqui não gostei, me feriu. E aí o outro precisa o quê? Escutar. Né? E aí, nessa troca, a gente se relaciona de uma forma positiva. Mais ou menos por aí. Sempre uma comunicação não violenta, né? Hashtag fica a dica. Galera, olha só, no programa passado a gente tem um timaço, né? Aqui Trazendo a Luz. No programa passado, você encontra aqui no card, aqui em cima, e a nossa queridíssima editora vai colocar aqui. E a gente teve compondo a mesa 2 adolescentes e uma jovem, né? E a minha pergunta para elas foram: essa geração é frágil? Será que é frágil? E aí elas responderam tal. Mas para vocês eu quero perguntar o seguinte: essa geração, vocês conseguem fazer essa avaliação? Essa geração,
ela dá mais ouvido para as coisas ruins, tem mais acesso às críticas? É muito difícil falar sobre isso, né? Assim, porque eu acredito que tudo tem dois lados, assim. Dá pra gente criticar muito e dá pra gente tentar entender, sabe? Eu sou uma millennial, né? Eu tenho 23 anos. Eu não nasci na época da internet como é hoje, mas eu peguei o comecinho ali da coisa, né? Então, a minha cultura já é muito influenciada pela internet. E eu acho que é impossível a gente não falar sobre isso. Como hoje, com essa enxurrada de informação que a gente tem, sabe? De tanta rede social, de tanta trend, de tanto assunto que tá do momento aí, coisas assim. E o anonimato da internet, sabe? Eu acho que é muito fácil a gente conseguir atingir o outro sem o perigo de ser descoberto, assim. E aí isso abre espaço para os dois lados, né? Abre espaço tanto para a galera que vai lá jogar ódio, assim, sem pudor, tanto para a galera que vai ser atingida, sabe? E essa galera que vai ser atingida, eu acho que não é por fraqueza, assim, né? Aproveitando o gancho do outro vídeo, assim. Eu acho que é porque hoje a gente está muito mais aberto a conversar sobre questões emocionais. Como antes isso era frescura, isso era falta de Deus, isso era falta do que fazer, sabe? Era falta de palmada, coisa dessa vibe, assim. Passava. E passava, assim, num grau que hoje as pessoas falam, essa geração é um lixo, essa geração não sei o quê, todo mundo só reclama, são os floquinhos de neve, nananã. Mas quem que criou essa geração? Sabe? Foi a geração passada. Então, assim, não é querendo, obviamente, não livrar a gente completamente da culpa, não. Claro, há casos e casos e há exceções e exceções. Mas eu acho que, assim, a maioria por conta de criação, assim, e por conta da cultura que a gente recebeu da geração passada. Se a gente é mais sensível, a gente é mais fraco, não sei o termo, assim, exato da coisa, acho que a Bárbara pode falar um pouco melhor sobre isso até, mas o que eu tenho aprendido, o que eu tenho observado convivendo com adolescentes, com crianças e com jovens da minha idade, assim, é que a gente está mais aberto a falar. Assim, de exatamente isso que a Bárbara falou, né? Tipo, achei isso ruim, não gostei disso, isso me atingiu, isso me fez mal. E pode ser a coisa por mais boba que seja. Tipo, cara, fulano me chamou de feio. Ou então, fulano falou que não gostou de tal coisa que eu fiz, sei lá. A coisa mais mínima que seja, que a gente possa pensar. Mas isso fez mal de alguma maneira, isso atingiu de alguma maneira. E a gente tem essa liberdade de falar, de chegar na internet e aí que criam, né, as discussões e todo esse ambiente terrível que está hoje, assim. Mas porque tanto a galera tem a liberdade de jogar o ódio, quanto a galera também está sentindo mais liberdade de falar que não gostou daquilo. Claro, ainda é muito difícil, ainda é uma barreira muito grande, mas acho que a gente está mais aberto a essa possibilidade, assim. Cara, eu queria usar aqui do momento ousadia. Não alegria, mas ousadia aqui. Eu queria perguntar para a Vicky se nesse ambiente digital o start dessa comunicação violenta acontece no Twitter. E se acontece, como podemos nos precaver, nos bloquear, nos defender dessa avalanche de violência? Boa pergunta. Eu não sei se necessariamente começa no Twitter, mas hoje o Twitter é um grande propagador disso, assim. Vou chutar aí uns 3, 4 anos, o Twitter ainda era uma terra meio desconhecida para a maioria, assim. Ainda era uma coisa muito... Assim, não era mainstream, né, que a gente diz. Não era muito dentro do padrão que todo mundo usa. Não era, tipo, um WhatsApp, um Facebook, um Instagram, coisa assim. O Twitter era um pouco mais elite, se a gente pode chamar desse jeito. E aí a galera foi conhecendo mais, foi se integrando mais dentro do mundo e tal. E como é um lugar em que a gente tem acesso muito fácil, principalmente a artistas, isso tornou muito fácil a galera criar um fake e vou lá encher de ódio o artista que eu não gosto. E isso foi gerando uma mentalidade de que, pô, se eu posso fazer isso com um artista que eu não gosto, que eu não consigo atingir, ele nem vai ver às vezes,
eu também posso fazer isso com o carinha lá da minha escola que eu não gosto também. E isso foi abrindo possibilidades, sabe? Foi abrindo possibilidades, que tá assim, qualquer coisa, todo mundo é cancelado, sabe? A cultura do cancelamento virou um negócio tão absurdo que, assim, divergência de opinião não existe mais, sabe? Se, por exemplo, a Aline fala que essa blusa, a camiseta dela é amarela, e aqui da minha tela eu tô vendo que é laranja. Ela discordou de mim, um abraço para ela, eu bloqueio ela tá cancelada, sabe? Então, tá vendo o grau que tá o negócio, assim? Mas não que isso necessariamente tenha começado no Twitter. Acho que o Twitter propaga isso. Mas isso hoje a gente consegue ver em todas as redes. Assim, simplesmente porque o Twitter é mais fácil, por conta da rapidez dos tweets, né? De ser pequeno, de ser curto, de ser rápido, não precisar de foto, como o Instagram, por exemplo, e as outras redes, né? E ter o anonimato. Então, o anonimato ajuda muito, o que nas outras redes não é tão possível, até que é, mas no Twitter facilita. E assim, a gente comenta muito que assim, o Facebook hoje em dia ele é meio rede de velho, né? Assim, são as tias que tem, os tios, né? Os parentes, assim. E aí a juventude foi partindo do Facebook para as outras redes e foi todo mundo pro Twitter. Só que chegou todo mundo no Twitter, a galera se pica agora no Twitter. E aí, por isso que tá esse espaço muito difícil, muito complicado, assim. Bastante tóxico até, que é uma palavra bem alta também, né? E é isso, mas é a internet que é esse ambiente muito doido, que a galera acha que é terra de ninguém, que é terra sem lei, mas não é. E muita gente está sendo presa, muita gente está sendo denunciada por conta desses discursos de ódio na internet. Então, galera, se você que está nos ouvindo aí é essa raizinha do mal aí, esse propagador de maldade, se liga, abre o seu olho, tem gente aí, ó, te hackeando, beleza? E você, Aline Nascimento, me diz aí, você consegue fazer uma leitura dessa geração e identifica ou não uma geração que dá ouvido muito fácil às críticas? Cara, tem aquele ditado, né? Fala o que quer, escuta o que não quer, né? Esse ditado, ele é muito certo, né? Como a Vicky trouxe bem claro aí, essa geração, ela foi acostumada, ela foi ensinada a falar, filho, ó, fala mesmo o que você está sentindo, não guarda não, fala para a professora, fala para quem quiser, ninguém te ouviu, vai na direção. A gente ensinou, né? Eu tô meio dividida nas gerações. Mas é isso, os pais, eles ensinaram essa questão para os filhos, né? E isso, de certa forma, é uma forma também de reclamar, né? Se manifestar, mostrar que aquele espinho ali tá machucando, é uma forma, assim, de você reclamar e de você, entre aspas, parecer frágil, né? Porque acaba que uma reclamação, uma murmuração, ai, eu não estou gostando, chama um outro eu não estou gostando, né? O reclamar de uma coisa aqui faz eu acabar criando essa cultura na minha mente de daqui a pouco eu estou reclamando de tudo, né? Daqui a pouco eu estou achando que tudo tá ruim, né? E querendo ou não, acaba que é muito do que a gente vê nessa geração. Mas algo que eu acho interessante também é que eles não só falam, eles também escutam, né? Então, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção no que a gente fala. A gente tem que prestar muita atenção em como isso é trazido para eles. E uma coisa que eu ouvi uma vez em uma escola e que eu acho assim que é muito complicado é essa questão do floco de neve, né? Que é essa geração do floco de neve. Cara, se eles são flocos de neve, a gente precisa trazer para eles essa outra realidade. A gente precisa... eu sou uma geração que convive com a geração da Vicky. Então, eu preciso me relacionar com ela entendendo que, cara, se ela é sensível, eu preciso também ensinar para ela essa outra situação, de ser um pouco mais dura. E se eu sou muito dura, e se eu sou muito complicada, no sentido de resolvo tudo muito fácil, é tudo muito casca de tartaruga, eu preciso ser sensível também.
Eu preciso aprender a conversar, eu preciso permitir que essas culturas conversem para que a gente consiga produzir alguma coisa melhor, sabe? Eu acho que essa questão da polarização, ela é muito ruim. Ah, é a geração antiga, é a geração nova. Eu acho que com isso, todo mundo acaba perdendo demais. Eu acho que se a gente conversar, fazer com que essas gerações conversem, a gente consegue criar uma geração muito mais forte. Tanto para a minha, que é um pouco mais antiga, tanto para Davi, tanto para das minhas filhas, sabe? E aí eu acho que todo mundo ganha nessa situação, né? E a gente consegue fazer árvores, construir pessoas com raízes muito mais fortes. Independente se ela é raiz ou se ela é Nutella, sabe? Mas sendo uma pessoa que consegue enfrentar a vida, consegue enfrentar os problemas da sua forma de ser, não importa se ela é sensível ou não. Importa que ela está conseguindo resolver e viver. Não sobreviver, sabe? Mas viver dentro daquilo que ela de fato é. Eu acho que isso é o mais importante, isso é o mais legal dentro dessa realidade, porque senão acaba tendo essa questão que a gente está enfrentando no Setembro Amarelo, né? Pessoas que não conseguem sair desse paradoxo, sair dessa situação, sair desse problema e acabam achando que a morte é uma solução. A morte não é solução nunca, né? A morte, ela na verdade, ela mata a minha oportunidade de ter opções. Então, eu acredito muito que o importante não é ser sensível ou ser casco de tartaruga. Eu acho que o importante é você saber administrar essas questões. Muito bom mesmo. Mas agora eu quero ouvir uma leitura técnica, né? Eu quero ouvir aqui a psicóloga Bárbara. Qual a leitura que ela tem, tecnicamente, dessa geração? É, de fato, uma geração que dá mais ouvidos às críticas e tem mais facilidade, mais acesso também às críticas? Tem tanta coisa nisso aí, né? Tem tanta coisa para falar a respeito disso aí. A Vicky trouxe muita coisa, né? A Aline trouxe muita coisa nesse sentido. Mas ficou bem latente para mim. Eu vou começar a trazer um pouquinho do que eu vejo daí, do que a Aline trouxe a respeito da polarização. A gente vive esse contexto de polarização, né? Ou é isso ou é aquilo, ou é bom ou é mal, ou eu sou raiz ou eu sou Nutella, ou eu faço isso ou eu faço aquilo, ou eu sou sensível ou eu sou fortão, ou eu sou frágil ou eu sou alguma coisa. Quando, na verdade, talvez nós sejamos os dois ao mesmo tempo, né? Essa geração que muitas vezes é colocada aí como frágil, também é uma geração que está lidando com barras muito pesadas que a geração lá de trás não passou. Barras muito pesadas, especialmente emocionais, que a geração lá de trás não viveu, né? O nosso mundo mudou e as nossas demandas também mudaram. Então, eu acho importante, nesse sentido, a gente questionar essas ideias que a gente está tendo sobre o que é fragilidade e sobre o que é o ser forte, né? Eu acho que essa é uma discussão central nessa questão, né? Então, a pessoa traz essa questão, né, dos flocos de neve, da geração frágil. Não pode falar nada para essa geração porque eles acham tudo ruim. Eita, mas calma aí, você que é da geração lá de trás, você achava bom? Ou você também achava ruim? Só que a questão é que você talvez não podia falar a respeito disso, né? Ou você não podia expressar isso. A gente está entrando num momento que a gente, enquanto humanidade, enquanto sociedade, se a gente não rever a nossa forma de ser humano, né? E aí, quando a gente está falando de ser humano, a gente está falando de relações, a gente está falando de comunicação, a gente não vai dar conta de lidar, né? Então, eu vejo um pouco por essa perspectiva de que as pessoas elas vão trazendo essa necessidade em expressar. Senão, a gente vai adoecer, senão a gente vai se destruir, né? Enquanto humano, destruindo o outro humano, né? Aí é quando surgem os movimentos da psicologia positiva, da comunicação não violenta, da expressão dos sentimentos, do Setembro Amarelo, das hashtags sobre a expressão, sobre o falar, né? Isso é uma demanda que sempre existiu no mundo. E talvez esse seja o único momento em que a gente
está experimentando a possibilidade disso. Hoje a gente tem muitos meios de comunicação. Olha só, se eu passo por um problema, eu posso chegar na minha rede social e expressar. Se eu passo por uma questão, eu posso fazer uma videochamada. Gente, há um tempo atrás eu tinha que mandar um telegrama, eu tinha que mandar uma carta. Entende? Se a gente for colocar um tempo muito mais atrás, talvez eu tivesse que mandar um correio. Então, mudou, né? As coisas são mais rápidas hoje. Então, eu acho que a temática aí, assim, eu acho que a gente está longe de encontrar respostas ou resoluções a respeito disso, mas eu acho que a gente pode começar a fazer muitas perguntas nesse sentido, né? Tá, beleza, mas o que é ser frágil? Tá, beleza, mas o que é ser forte? Tá, beleza, mas qual o problema de falar? Tá, beleza, mas qual o problema disso? Qual a questão nisso, né? Tem muita gente que reclama da problematização, mas a gente só se desenvolve problematizando. Não dá. Sem ponto de interrogação não tem resposta, né? Então a gente precisa perguntar para a gente conseguir se reorganizar enquanto humanidade. Eu vejo um pouquinho por aí. Ah, Bárbara, eu também quero fazer uma outra pergunta para você, cara. Quando as muitas vozes explodem dentro da nossa cabeça, qual atitude a ser tomada? Sugestão, eu vou dar algumas. Primeiro, faça terapia. Segundo, tem amigos com quem você possa conversar. E quando eu tô falando de amigos, eu tô falando de pessoas, família, tô falando de pessoas que você vai encontrando ao longo da vida, né? Acredite em alguma coisa e converse com o que você acredita. Seja uma divindade, seja um projeto, converse com isso. E a quarta, que aí eu vou trazer uma expressão que aí a gente vai precisar aprender, cada pessoa, cada indivíduo. Mas desenvolvam uma forma de expressão. A Vicky falou que gosta muito de música. Então, talvez a Vicky se expresse na música, né? A gente pode pegar um artista e talvez a expressão dele vai ser no grafite. Você está aí atrás, na frente de um grafite. Então, vamos expressar no grafite, né? Eu, particularmente, gosto muito de escrever. Então, caramba, minha cabeça tá cheia de coisa. Vamos escrever. Tô sentindo isso, pá, 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 pá. Ou então liga para um amigo, ou então conversa com a pessoa, ou então o que é que você acredita, onde que eu posso colocar isso para fora? Né? De novo, as perguntas aqui, se elas são divididas, ficam mais fáceis, né? A minha dúvida pode ser a sua, e às vezes você encontra uma resposta que eu ainda não encontrei. Então, se a gente divide, fica mais leve. Top demais, velho. Top demais. A Bárbara trouxe esse finalzinho aí e me lembrou de um versículo bíblico, né? Que diz assim: chore com os que choram e se alegre com os que se alegram. E o evangelho é isso, né? O evangelho é dividir, né, a carga, caminhar junto, ombrear junto. Então eu quero, de forma mais informal, eu quero perguntar para a Aline de forma pessoal. Aline, qual atitude você tomou quando as muitas vozes explodiram na sua cabeça? Quando essas muitas vozes explodiram na minha cabeça, eu fiz o que a Bárbara falou, né? Eu procurei amigos, eu procurei referências, eu procurei conselhos, eu procurei alguém que falasse assim, olha, Aline, eu tenho uma psicóloga para te indicar, né? E aí, sendo bem sincera aqui, e muitas vezes, algumas pessoas dentro de religião, dentro de seus próprios conceitos, ainda tem esse estigma contra a psicologia, de ir procurar alguém para você poder desabafar e falar. E, cara, velho, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Eu encontrei alguém, né? E essa pessoa conseguiu me ajudar demais a fazer com que eu me entendesse, eu organizasse as coisas que estavam dentro de mim. Não que ela tivesse uma resposta ou algo do tipo para me dar. Não, ela apenas me ouviu, né? E conseguiu de dentro de mim extrair alguma coisa para que eu conseguisse resolver aquelas questões que eu tinha, né? Trouxe direcionamentos por ter mais experiência que eu
e conseguiu edificar demais a minha vida, né? Conseguiu edificar demais a minha fé, porque eu consegui me voltar para Deus de uma forma muito mais livre, porque eu consegui entender a verdade dele sobre a minha vida também, né? O fato de eu conseguir conciliar e fazer com que as questões dentro de mim conversassem, me fez muito bem, porque o fato de eu conhecer a informação que está lá na Bíblia não me liberta. O fato de eu conhecer a informação que o pastor diz, ou que os estudos, ou que a vida fala, não muda. Agora, quando eu consigo fazer isso conversar com a minha realidade, cara, isso transforma, né? E aí a frase que a gente costuma usar como MPC, que fala que tudo muda quando você muda, começa a fazer sentido, porque eu começo a entender a verdade de Deus na minha vida, eu começo a entender as verdades que estão dentro de mim, no sentido, cara, eu sou assim, cara, isso eu não sou tão boa, ou eu sou boa nisso, eu consigo enxergar, eu consigo me enxergar, consigo enxergar o outro, e eu consigo enxergar o Cristo dentro disso, que é o cara que eu quero imitar. Então, na verdade, fica tudo mais fácil quando se tem luz, né? A realidade que a gente busca até trazer com esse programa, trazendo a luz, né? Trazendo a pessoa de Cristo para essa realidade para poder me ensinar a caminhar. Só que eu não caminho sozinho com o Cristo. Eu caminho com o Cristo e com uma sociedade, entendeu? E eu não posso esquecer disso, né? E aí, dentro dessa realidade, eu consegui fazer essas mudanças que eu precisava fazer dentro de mim, sabe? Cara, se eu tô sendo grossa, peraí, cara, por que eu não posso rever esse conceito? Por que eu tenho que machucar os outros? Cara, será que... Por que os outros me machucam com tanta facilidade? Por que certas opiniões fazem tanta diferença na minha vida? Eu comecei a repensar, cara, isso é meu, o que é meu, o que é do outro, e comecei a separar. E eu comecei a entender que isso era maturidade. E eu consegui ser mais feliz com isso, sabe? Ser mais alegre nisso, e viver, sabe? E de uma forma tranquila, de uma forma espontânea, de uma forma natural. Isso fez toda a diferença na minha vida, sabe? Onde todas as áreas conversam e a conversa é legal. Dá certo. Muito bom, Aline. Aí é a voz da nossa diretora-chefe, tá vendo aí? Do programa Trazendo a Luz. Falar nisso, nós não vamos continuar se antes você não der um like nesse vídeo, não se inscrever no canal e não ativar as notificações. Aproveita, deixa uns comentários aqui embaixo, por favor, né, galera? Nós fizemos isso de todo o coração, né? Para vocês, logicamente. Aline, esse comentário seu me fez lembrar um versículo bíblico, Romanos 8:19, que diz assim: a humanidade anseia pela manifestação dos filhos maduros de Deus. Então, eu acho que a sociedade precisa de pessoas maduras em Cristo Jesus. Eu acho que a solução, a luz, é o Cristo. Vicky, quero trazer você para a roda. Pensando que nós não somos tijolos feitos em séries, todos iguais, nós somos, na perspectiva que nós somos pedras, cada um com a sua forma, cada um com o seu formato, com o seu diâmetro, eu quero te ouvir também. Qual foi a atitude da Vicky quando ela recebeu um tsunami de muitas vozes? Eu sou cristã desde que eu nasci, né? Eu nasci num lar cristão. Mas, apesar de, assim, sempre ter esse discurso, né? De, você ouvir a voz de Deus, você priorizar a voz de Cristo na sua vida e tal, isso para mim era meio distante, assim, eu ainda não tinha essa compreensão. E como a gente não era uma família... assim, né, a gente nunca foi rico, mas assim, a gente já chegou perto de ser pobre muitas vezes. Psicólogo era luxo, sabe? Principalmente, assim, até... E acho que era uma percepção meio geral, assim, né? Todo mundo pensava que, assim, psicólogo era luxo, ou então era só para quem era doido, ou só para quem tinha, né, um problema de fato, assim, uma coisa muito grande e tal. Então, todos esses fatores foram adicionados na minha vida, assim, e eu fui ensinada, de alguma maneira, a suprimir. Então, tipo, cara,
eu não posso ficar me importando com essas coisas, porque eu tô pensando em, tipo, cara, minha mãe tá pensando em pagar o aluguel, minha mãe tá pensando em comprar comida de amanhã que não tem, sabe? Tipo, eram outras prioridades, assim. Eram outras prioridades e essas questões de saúde iam ficando para trás, assim. Cara, eu não vou ficar pensando nesse problema, aconteceu tal, fiquei chateada, não vou pensar nisso, porque eu já tenho corre de amanhã para fazer, eu já tenho que pensar nisso. E aí isso passava, sabe? Só que na verdade não passava, né? Isso só ia sendo acumulado, assim, acumulado, até que uma hora a tampa estourou. E isso aconteceu no começo da pandemia, né? No meu caso, assim, quando a gente começou a pandemia, que eu precisei ficar em casa sem as minhas muitas atividades, que eu precisei lidar com essas coisas, o meu cérebro bugou. Assim, meu cérebro falou: você não está preparado para isso sozinha, você não vai conseguir fazer isso. Tá, tem algo errado aqui, tem algo errado aqui, tem algo errado aqui. E eu ainda, nesse mesmo costume, eu ainda procrastinei um pouco mais, que eu só comecei a fazer terapia, tipo, 2 meses depois, assim. De ter crises de ansiedade, de ter ataque de pânico, de ter momentos terríveis, assim, que eu realmente pensava que eu não ia sobreviver, não que eu queria me matar, sabe? Mas que eu não ia conseguir passar daquele dia ali, porque o meu corpo simplesmente ia desligar, assim. E aí eu falei, cara, vou ter que fazer terapia. Não por contra vontade, assim, também, sabe? Não por preconceito, não, mas minha cabeça finalmente entendeu. Falou assim, gata, você precisa fazer terapia. Assim, o que vai te ajudar é isso. Então, eu faço terapia há 3 meses e tem sido incrível, assim, de tanto aprender a lidar com a ansiedade e como descobrir quais são os meus gatilhos, mas também a pensar nessas coisas do passado e resolver essas questões que ficaram 23 anos sem se resolver, sabe, assim, né, tomando a minha vida por completo e todos os problemas familiares e coisas de escola e, enfim, que não é pouca coisa, apesar de pouca idade eu já passei muita coisa, assim, mas eu tenho aprendido a lidar com isso, assim. E hoje eu tenho uma perspectiva muito diferente do que eu tinha há 3 meses atrás, o que parece muito difícil, né? Mas a gente vai se entendendo melhor, a gente vai se conhecendo. E nesses tempos atrás, então, na minha infância, na adolescência, assim, como eu falei, que a terapia, o psicólogo era um luxo, assim, eu não sabia que tinham locais de que tem o acesso, por exemplo, ao NB, tem programas, né, projetos de psicólogos que fazem até pré-social ou gratuito, muitas vezes. E então é até um conselho, uma sugestão que eu falo muito para os meus amigos, assim. Hoje em dia eu falo para todo mundo possível, eu falo, gente, faz terapia. E muita gente fala, mas é caro, não sei o quê, mas existem esses lugares, existem essas possibilidades de pré-social, de muitos alunos, inclusive, que precisam fazer, né? A Bárbara com certeza vai saber explicar melhor, mas tenho amigos que fazem psicologia que precisam de pessoas para atender, para, né, poder completar a faculdade, os estudos e tudo. E isso não exclui o cristianismo, assim, sabe? O fato de você ser cristão não significa que você está colocando mais confiança na terapia do que em Cristo. Não é isso. Para mim, foi justamente o contrário. Foi muito de Deus para mim a terapia, assim, sabe? Foi muito o cuidado de Deus comigo, assim. Ele falou, cara, eu tô colocando essa pessoa aqui na sua vida porque ela vai te ajudar agora. E de alguma maneira eu também posso ser a imagem de Cristo para essa pessoa, sabe? Porque eu falo da igreja com o meu psicólogo, eu falo dos meus amigos cristãos, eu falo das minhas experiências, e ele toma essas coisas da minha fala para poder me ajudar. Então, sabe, tudo faz sentido, tudo ajuda, tudo coopera, assim. A minha solução foi essa, sabe? E aí, Bárbara, me responde aí, como e quando a fé ajuda? A fé ajuda muito. Inclusive, isso tem sido uma temática muito estudada dentro da psicologia, sobre como a fé pode contribuir para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional, né? E para o nosso contato com as outras pessoas. Porque, geralmente, a fé traz pilares, né, de valores, de construções que são muito construtivas, né? E
falando da fé enquanto experiência pessoal, né? Enquanto experiência individual. A gente não precisa entrar numa questão de religião ou do que acredita, né? E etc. Mas enquanto uma construção própria e um contato próprio, né? Alguns teóricos, eles inclusive trazem, né, a importância da construção de fé, por exemplo, para pessoas que têm vontade de tirar a própria vida. Então, faz parte de uma das estruturas trazer isso, né? Muitas pessoas se sentem motivadas a viver quando elas encontram, por exemplo, a fé. Então, é um dos fatores de proteção para nós, seres humanos. Então, as duas coisas, elas se conectam, elas se complementam. O ser humano tem fé, né? Faz parte de nós termos fé. Alguns não têm, tudo bem, mas faz parte de nós termos fé. Então, quando a gente se permite manifestar isso, a gente traz saúde para a gente também. Né? As duas coisas, elas se complementam. Concordo muito com o que a Vic trouxe, com o que a Aline trouxe. Né? Elas não precisam brigar entre si, competir sobre quem tem mais poder ou não, são complementares, né? Casam entre si, conversam entre si. E aí, Vic, quando a fé te ajudou? E como? Nos períodos de crise mais fortes, assim, com certeza foi o que me manteve viva, sabe? Todas essas outras coisas com certeza ajudaram, né? Tipo, falar com meu esposo, conversar com os meus amigos, falar com a minha mãe, ter tudo isso que eu já falei, né? Desse ambiente confortável e tudo, mas assim, quando eu ia dormir, era eu, sabe? Assim, meu esposo estava dormindo do meu lado? Tava, mas era eu na minha cabeça. Então, esses momentos assim de estar sozinha, né, nesse sentido, foi a minha fé que me salvou, eu acredito, assim. Porque eu sentia que eu não estava sozinha, sabe? Assim, por mais confuso que isso possa parecer, assim. Eu estava ali, eu dentro do meu pensamento, no meu coração, mas não era só eu, sabe? Era Cristo ali comigo, em mim, me ajudando nesse processo todo e falando que estava comigo, que eu não estava sozinha, que eu ia passar por isso, que por mais louco que tudo tivesse, isso ia ficar tudo bem, eu ia estar aprendendo de alguma maneira, isso, sabe? Isso ia ter alguma serventia para mim, ter um propósito maior dentro de todas essas situações, assim. E é uma coisa que eu comento muito com o meu psicólogo até, tipo, quando a gente cita, né, esses momentos de crise, de ansiedade, do ataque de pânico que eu tive, ele tanto assim, o que você fez, né? Eu falei, cara, eu orava, eu cantava, eu ia pegar minha música preferida e ia tentar focar naquela letra ali, e isso me ajudava a me acalmar, me ajudava a me centrar e a pensar nesses passos que são meio básicos, assim, né, de crise de ansiedade. Então, você controlar a sua respiração, você pensar o que aquele pensamento está te trazendo, se você consegue fazer alguma coisa com aquilo, e isso é um processo, né, assim, é um trabalhinho que você tem. Para você conseguir chegar nesse lugar, você precisa estar calmo, você precisa ter algo que te ajude sobre isso, né, e no meu caso era isso, assim, era orar, era perguntar para Deus o que estava acontecendo, sabe, assim, meio revoltada às vezes, sim, mas em muitos momentos, assim, realmente tentando entender o que era aquilo e o que eu podia fazer e o que Deus estava tentando me falar. E a importância da fé, assim, acho que foi o top 1, assim, da ajuda nesses momentos, e foi o principal fator que me fez sobreviver a tudo isso, passar tudo isso, e hoje poder falar sobre. Nossa, velho, é muito bom essa conversa com vocês, tá muito, muito top mesmo. Eu quero botar aqui a Aline Nascimento nessa roda aí, e eu quero perguntar para a Aline Nascimento como funciona a fé, como ela movimenta a fé dela nas noites mais escuras, nos momentos mais difíceis. Cara, é o meu farol. É luz para o meu caminho, sacou? Tipo assim, é o que me traz esperança. Porque eu firmo fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu espero, entendeu? É simples assim.
eu não consigo ver aquilo de fato não é algo que está na minha frente, não é palpável, mas eu sei que é real, sabe? E é algo muito íntimo, é algo muito seu, sabe? É algo seu com aquilo que você acredita, sabe? Com aquilo que é a verdade para você. E graças a Deus, né? Eu creio em Jesus Cristo, sabe? Eu creio na Bíblia, eu creio na palavra, eu creio nisso e isso para mim é sólido, sabe? E eu vejo que isso não vem de mim, não fui eu que escolhi crer nisso, sabe? Eu vejo que foi algo que me pegou pelo ouvido, pelo ouvir e de fato cativou o meu coração e a minha mente e eu não tenho como me desvencilhar dessa verdade que é uma verdade na minha vida, sabe? E fez sentido em tudo que eu vivi até hoje, né? Como a Vicky disse, são poucos anos de vida, mas é muita experiência. Mas não é uma experiência sozinha. É uma experiência de ver esse cara, de ver esse Deus, que para mim é uma pessoa, é de fato quem dirige a minha vida. E não dirige a minha vida não só no sentido de, cara, eu faço tudo certo, bonitinho ali. Não, é alguém que diz pra mim, cara, olha, isso aqui não tá legal não, isso aí que você tá fazendo vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Aquela musiquinha ali que fica na cabeça. Então, rola, entendeu? E o massa, porque não é alguém que te diz. Não é alguém, um pastor, não é uma questão de religião, sabe? Mas é uma questão de experiência própria, é uma questão de vida. E isso fica mais forte quando você tem um lugar, você tem um grupo, você tem pessoas que conseguem conversar com você e aquilo acontece na vida daquelas pessoas também. E quando você vê que aquilo acontece na vida das pessoas como acontece na sua vida, você fala assim, caraca, velho, testificou. Olha só, do mesmo jeito que aconteceu com ele, aconteceu comigo. Só que com uma diferença dentro das características daquela pessoa. Não é do mesmo jeito igual, mas é semelhante. E isso me aproxima daquela pessoa, sabe? Então, os meus amigos acabaram ficando perto de mim e eu ficando mais perto deles por causa dessas coisas, por causa desse Cristo, por causa dessas vivências que a gente experimentou junto, que a gente vivenciou junto e que fez diferença nas nossas vidas, sabe? Então, a Aline sem fé, eu acho que não existiria, sabe? E para mim, isso é a minha vida, sabe? Isso é a minha essência, é o meu cerne, vamos assim dizer. Sabe? Eu vejo fé desse jeito. Sem fé, eu não ando. Queridíssima editora, você consegue ver aqui a minha carinha de Shurek? Ou de Shurek não, de gatinho do Shurek, você consegue? Ai, muito bom, galera, muito bom. E estamos chegando ao final do nosso programa. E você já sabe, você que nos acompanha, né? Você já sabe que o final do nosso programa tem o nosso ato final, que abre as cortinas. Então eu quero ouvir as considerações finais dessa queridíssima super brother nossa, companheira de caminhada, inclusive na ponta da lança, Vicky. Suas considerações finais. Bom, minhas considerações finais, acho que é uma consideração final. Acho que para quem está assistindo a gente e se identifica com tudo isso que a gente falou, e seja o caso que for, seja ansiedade, como foi o meu caso, seja depressão, seja qualquer questão mental, assim, né, que a gente, por mais que a gente já esteja mais avançado, a gente não entende muito bem ainda, a gente não consegue muito bem lidar, né? Acho que a palavra para mim é coragem, sabe? Porque é muito difícil a gente conseguir falar com as pessoas. É muito difícil a gente ser frágil, assim, a gente ser humilde o suficiente para se abrir e falar para as pessoas que não tá bem. Porque isso demonstra fraqueza e a gente não é acostumado a isso, né? A gente acha que isso é ruim, a gente tem que ser forte o tempo todo. Mas a gente pode demonstrar força na fraqueza também, assim, de você se tornar fraco o suficiente a ponto de pedir ajuda
E isso vai fazer bem para todo mundo, vai fazer bem para você, vai fazer bem para as pessoas que estão à sua volta, e para isso é preciso coragem. Então, seja corajoso, sabe? Assim, Deus falou pra gente que Ele tá com a gente, que Ele dá força pra gente para isso. E coragem, coragem, vai dar tudo certo, seja corajoso. Uou, muito bom! Palmas para a Vicky! E você encontra a Vicky no Instagram com @vicky.antum, beleza? CKY, beleza? Não se esqueçam. Vem pra voz aí, minha queridíssima, linda, amada, esposa minha, Aline Nascimento. Ai, eu fiquei aqui pensando em trocentas coisas para falar. Ai, mas... Cara, é isso mesmo aí que a Vicky trouxe, eu achei muito legal. A gente precisa muito entender que a gente não precisa carregar as coisas sozinhos. A gente pode dividir, né? O ideal é que a gente tenha pessoas ao nosso redor, que a gente consiga dividir a carga e sem se preocupar se aquilo é peso ou se não é peso, mas que a gente possa aliviar, sabe? A gente possa trocar. E a outra coisa é, cara, fique em alerta. Não dê as chaves das suas emoções, as chaves de dentro de você para qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que tem que ter acesso a você, sabe? Então, conte com pessoas que te amem, pessoas que de fato se importam, pessoas que geralmente têm uma fala de amor e cuidado, mesmo que às vezes seja de correção, né? Mas uma fala de amor e cuidado em relação à sua vida. Porque se você dá a chave para qualquer um, às vezes a pessoa entra de forma desrespeitosa, tirando as coisas do lugar, e não é assim que a gente quer, né? Então, só você tem as chaves da sua casa, das suas emoções. Então, aquilo que você escuta não precisa ir para o coração, você pode filtrar. E aquilo que você fala, você também não precisa falar para qualquer pessoa. Você precisa falar para pessoas específicas. Só tomando de conta aí dessas entradas e dessas saídas, eu acho que vai dar muito certo. Falou aí a diretora do programa Convite às 19, trazendo a luz. Pareceu radialista, né? Galera, muito fera. E você acha a Aline no Instagram com Aline Nascimento 3 Silva. Então vem para voz, Bárbara, e deixa suas considerações finais. Bom, diante de tudo que a gente conversou aqui, né, veio muita coisa para cá, muita coisa. A minha consideração final, ela vem no sentido de vamos nos permitir sermos humanos, né? O ser humano mesmo nesse verbo de ser humano, de se construir humano, né? Porque nós, enquanto humanos, a gente sente, nós, enquanto humanos, nos relacionamos, nós, enquanto humanos, precisamos nos comunicar, precisamos ouvir, precisamos falar. Nós, enquanto humanos, por vezes nos sentimos fortões e, enfim, donos de tudo, mas nós, enquanto humanos, muitas vezes também nos sentimos frágeis, a gente passa por problemas, algumas vezes a gente dá conta, às vezes a gente não dá. Então, o que ficou para mim, de tudo que a gente conversou, é a permissão da gente ser um humano, né? Que é essa coisa tão múltipla, tão diversa, tão cheia de riquezas, né? Que acredita em tanta coisa, que vive tanta coisa e que passa por tanta coisa também. Então, e aí eu preciso falar, assim, que nesse ser humano, que antes de tudo a gente aprenda a se respeitar, né? Respeitar aquilo que a gente sente, respeitar aquilo que a gente vive, respeitar as coisas que acontecem na nossa vida para a gente conseguir passar isso para outras pessoas também. É o que fica para mim de todo esse papo muito rico que a gente teve. E eu quero aqui agradecer vocês e você, Bárbara, por estar aqui com a gente, com a família MPC, representada aqui por mim, pela Aline Nascimento e pela Vitória. Foi muito bom a sua participação, brigadão mesmo, obrigado vocês meninas. E você acha a Bárbara no Instagram com Vou ler agora.
Fontoura. Igual biotônico. Igual biotônico Fontoura. Fontoura. E aí eu quero agradecer você, Bárbara, queridíssima aí, com essa participação inenarrável. Gostou desse adjetivo? E foi riquíssimo juntamente com a participação aí da Vitória, da Vicky, né, da Aline Nascimento. E você acha a Bárbara no Instagram com fontoura.psi. Beleza? E as minhas considerações finais eu só vou deixar depois de você deixar o like nesse vídeo e compartilhar ele pelo menos com 3 pessoas. Fechou? Vou esperar, hein? É isso aí, galera. Valeu, brigadão mesmo. Cara, e as minhas considerações finais não ande sozinho. É muito perigoso uma caminhada solitária. Divida sua carga com pessoas de confiança. Não dê, como a Aline falou, a chave das suas emoções para qualquer pessoa. E na pior das hipóteses, no dia mais escuro, no dia mais doloroso, no dia que está doendo mais, peça ajuda. Beleza? Beijo, me liga. Não esquece da máscara.